Fala rapaziada, hoje a gente vai analisar um episódio de Love, Death and Robots, que é uma série com vários episódios feitos por animadores diferentes que não necessariamente tem uma ligação entre si. Cada episódio tem sua história e te faz pensar sobre alguma questão com algum plot twist bacana, mas esse em específico é o mais filosófico e um dos meus favoritos. Dá pra falar bastante sobre a busca pela verdade e sobre a arte. O episódio começa com essa jornalista indo falar com Zima Blue, que é um artista renomado e que não falava com a imprensa há mais de 100 anos. Não consegui decidir se o tom de azul era mais próximo ao do céu ou ao do mar. Essa frase me fez pensar em equilíbrio. É como se aquela cor encontrasse o equilíbrio entre o céu e a terra, entre o divino e o humano, como se aquilo fosse o mensageiro e a conexão entre os deuses e a humanidade. A jornalista continua narrando a história do Zima Blue, diz que ele começou como um retratista, mas que pintar humanos era uma coisa muito pequena. Ele queria mais, ele queria a verdade, ele queria Deus. Então ele passou a procurar um significado maior no cosmos, olhando as estrelas e as desenhando. Mas na minha opinião, valor nada tem a ver com tamanho. Ao mesmo tempo que uma estrela pode ser maior que um ser humano, acho que um ser humano pode ser maior em alma do que uma estrela. E isso não necessariamente deixa os humanos um degrau acima do cosmos, mas os faz ter valor para viver. O Zima Blue, então, ao invés de desenhar somente as estrelas e as galáxias, começou a colocar uma forma geométrica com a cor azul Zima dentre as obras, o que as tornou mais especiais. E aquilo simbolizava um abstrato em meio a toda a ordem ou o caos universal. E então, ele começou a fazer murais cada vez maiores, com mais azul, e não só mais uma forma geométrica. E ele fez coisas realmente grandes, deixando a sua marca por todo o universo, pintando literalmente rochas espaciais e até um planeta. Mas fama nunca foi o objetivo. Mas mesmo fazendo isso, ele percebeu que nunca poderia superar a verdadeira beleza das coisas, pois como diz meu amigo Platão, tudo aquilo que tenta copiar a natureza afasta o homem da real beleza, já que a arte deve ter o fim em si mesma, e a natureza é por si só completa. E parece ter sido isso que o Zima Blue percebeu ao incrementar as obras de arte que copiavam a natureza, a partir do momento em que adiciona as formas geométricas com um tom de azul Zima. Ele não estava ali apenas copiando a natureza, mas também adicionando um pouco de sua essência a essas coisas, criando algo completamente novo e não apenas uma cópia. Mas mesmo que aquelas obras fossem grandiosas e belas, ele ainda desejava mais. E como disse Sócrates, quem deseja, deseja o que lhe falta, mas se nada lhe falta, não deseja nada. O Zima parecia entender que as obras das quais ele fez eram belas, então ele não procurava o belo, porque ele já tinha isso. Mas então o que ele procurava? A gente fica por essa pergunta por agora, mas isso me mostra uma ganância imensurável. Mesmo alcançando as estrelas, ele ainda procurava por mais. Ele queria mais, não pela fama, mas para preencher um vazio que existia dentro de si. A busca por um significado, uma verdade que talvez nem existisse, ou que talvez até existisse, mas que ele nunca foi capaz de entender. A Claire continua narrando a vida do Zima, de que ele se modificou se transformando em um androide para ser capaz de viajar por estrelas sem sofrer danos. Ele deixou de respirar oxigênio e se tornou um com todo, podendo visitar qualquer lugar no espaço, e tudo isso pela arte. Nesse momento do episódio, ele finalmente começa a falar, e ele diz que ali está sendo construída a sua obra final. Então, com base nisso, a gente pode assumir que ele encontrou o que tanto procurava. Todas as coisas grandiosas foram feitas para aquele momento. O Zima conta a história daquela piscina. Ele conta que aquilo pertencia a uma mulher com interesse em robótica, que era muito apegada ao robô limpador de piscina que ela mesma criou. Mas não satisfeita, ela deu consciência para o robô, dando uma espécie de inteligência para que ele fosse capaz de tomar as suas próprias decisões e criar estratégias diferentes para limpar a piscina. Pode-se dizer que aquela mulher foi a deusa que deu livre-arbítrio para aquele robô. Com o tempo, ela morre, e o robô é passado de geração em geração, sendo modificado com o passar dos anos. E a cada repetição ela se tornava mais viva, se tornava mais eu. E aqui vem uma grande revelação de que na verdade o Zima Blue é o robô, que foi se desenvolvendo com o passar dos anos e com a ajuda dos seres humanos. Ele diz que aquela piscina era antigamente o mundo dele, era tudo o que ele conhecia. Nessa parte eu sinto um arrependimento vindo dele, o arrependimento de ter conhecimento, de ter saído daquela piscina. É como se sentir e pensar fosse um fardo pra ele, pois aquela piscina era tudo o que ele precisava. Nessa parte eu encaro como a nossa ganância e a busca por algo maior podem ser destrutivos a longo prazo. O Zima Blue teve tudo, e ele foi provavelmente o maior artista do universo dele. Ele visitou lugares que nenhum de nós poderia sequer imaginar que existe, e mesmo assim ele não se sente completo. Mesmo depois de visitar os olhos de Deus e todas as galáxias, ele ainda não entendia o que mais ele precisava fazer até agora. Nos momentos finais do episódio, o Zima Blue mergulha na piscina, que agora é como um quadro visto de cima. Ele se desfez, voltando a ser um robô limpador de piscina, com um cérebro pequeno o suficiente para saber a verdade. Encontrou o sentido e sua obra estava concluída. A sua vida tinha ido
até o fim desejado. Pra mim, ele percebeu finalmente que não era sobre ser o maior, não era sobre ter fama ou riqueza, mas era sobre a arte como ferramenta para a busca de um sentido. Mas ao contrário do que eu falei antes de Platão, nós também temos um dos grandes precursores da estética que pode explicar muito bem o final do episódio, Aristóteles, provavelmente um dos maiores gênios da humanidade. Ele propôs que uma das características da arte é a justa medida, que é o equilíbrio entre o vício e a virtude. No caso da arte, ao meu ver, é o equilíbrio entre a imaginação e a realidade, que é justamente o que fez o Zima Blue, tentando equilibrar em todas as obras o real com o irreal, mas que fez isso com maestria em sua última obra, juntando a verdade, que era a morte em si mesmo, com o significado real que propôs com a cor azul Zima. E eu tenho aqui que citar algumas coisas que podem ser óbvias para alguns, e que eu estava evitando citar até agora, mas vamos lá. Existem muitas referências artísticas em Zima Blue, como a noção de que vários artistas, antes de começarem a fazer obras mais abstratas, aprendem a fazer as coisas mais complexas. Então há essa noção de que para você faça o simples com qualidade, você tem que fazer primeiro o difícil com qualidade. Como foi o caso de Picasso, por exemplo, que pintava coisas complexas e reais e ao fim de sua vida começou a fazer obras mais abstratas. E também de que blue, em inglês, também pode significar tristeza, o que descreve a personalidade do próprio Zima Blue, uma pessoa perdida em sua própria melancolia, o que faz a pessoa se tornar o seu maior problema. Agora, continuando, mais do que uma simples busca pela verdade, o Zima Blue procurou em todos os lugares do universo ele mesmo, pois qual verdade ele esperava encontrar em outros planetas da qual ele não poderia encontrar em si próprio? E no final, foi isso. Procurou fora o que poderia ter encontrado dentro. E eu diria que ele não encontrou, mas reencontrou o que perdeu com o passar do tempo. Ele focou na arte e se especializou tanto em pintura em todas as cores, a ponto de conseguir enxergar todos os espectros existentes. E nem isso foi o suficiente, pois ao focar na arte, ele deixava de focar no objeto para o qual a arte foi construída. Mas ao final, ele parecia ter entendido. E para citar esse meu pensamento, eu devo citar Sócrates ao parafrasear a sacerdotisa e filósofa Diotima, que consagrava Eros. Poesia é toda ação que promove a passagem do não ser ao ser, de sorte que todas as atividades no domínio de qualquer uma das artes são poéticas. Então, para passar a ser algo, o Zima Blue foi poético em sua arte, principalmente em seu alto final. E isso se encaixava com a noção de que para fazer o simples com perfeição, você deve primeiro fazer o complexo com perfeição. O Zima Blue primeiramente alcançou as estrelas e depois limpou a piscina, entendendo que as duas artes têm o mesmo valor. Com base na ideia de Diotima, as pessoas quanto mais crescem em sabedoria, mais crescem na escada do amor. E ao subirem essa escada, vão procurando o amor em coisas espirituais ou em almas bonitas. E foi exatamente isso que aconteceu com Zima Blue. No começo, ele procurava o belo em suas obras físicas, mas quanto mais sábio foi ficando, passou a procurar beleza em coisas espirituais, na alma, direcionando todo o seu amor à sabedoria. A gente não tem como saber se ele encontrou ou não um sentido do qual tanto procurava. Se encontrou, provavelmente foi perceber que poderia viver muito melhor com as coisas simples que a vida lhe deu, estando satisfeito em realizar um trabalho simples e bem feito, como uma peça do universo, com o mesmo valor que todas as outras obras das quais ele fez. Mas se ele não encontrou sentido, desistiu e decidiu retornar ao início de sua existência, onde o peso de pensar não existia, e o peso de procurar conceitos tão irreais e inalcançáveis também não existia, e o peso de procurar um sentido em um universo que talvez não tenha também não existia. No fim, o Zima Blue deu sua vida como a de nós, humanos, que viemos da não existência e retornaremos para a não existência. O nosso início é não existir e o nosso final é não existir.